Olá! A Câmara realizou uma audiência pública para debater a importância do incentivo ao trabalho voluntário em situações de calamidades e desastres naturais, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul. O trabalho poderia ser somente durante a calamidade ou de forma perene. O deputado Túlio Gadelha, da Rede Sustentabilidade de Pernambuco, apresentou um projeto de lei que torna obrigatório que as horas de atividades voluntárias certificadas por entidades pública ou privada sejam usadas como critério de desempate em concursos públicos. Também foi o deputado que presidiu a audiência pública e é com ele que eu converso agora. Olá, deputado, muito bem-vindo de novo ao Palavra Aberta. Eu queria saber do senhor como é que foi vamos começar por essa audiência pública. O que ela esclareceu? Olha, Marina, a audiência pública tem o objetivo de escutar as pessoas que trabalham e estão ligadas ao trabalho voluntário. E a importância de um projeto de lei que fomente, que estimule cada vez mais essas pessoas a projetar esse trabalho na sociedade. Por isso, a gente ouviu especialistas, ouviu o Ministério Público do Trabalho, ouviu o Ministério do Trabalho, ouviu entidades que realizam esse trabalho com milhares de pessoas no Brasil todo, e o intuito era entender mais a importância de uma lei que fomente o trabalho voluntário no Brasil. Foi isso que nós fizemos nessa audiência. Mas se é voluntário, o que, por exemplo, que tem a ver o Ministério do Trabalho com isso? Só para eu entender, para a gente entender. É porque a intenção pode ser a melhor, mas muitas vezes existem empresas que mascaram um trabalho, um vínculo trabalhista com o trabalho voluntário. Né? Por mais que a gente possa construir uma lei que fomente, que incentive, que crie no Brasil mais trabalhos voluntários, a gente tem que ter sempre o cuidado de que alguém possa fazer uso do trabalho voluntário para mascarar uma relação de trabalho. E aí vem a exploração do trabalho, vem um trabalho que não é remunerado, vem um trabalho escravo, análogo à escravidão. Por isso a importância do Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho nessa audiência pública. Como estimular o trabalho voluntário no Brasil? Primeiro, discutindo a necessidade de um banco de horas, né? Quem presta um trabalho voluntário no Brasil não tem nenhum tipo de cadastro em nenhuma plataforma do governo. E o que a gente quer é, primeiro, discutir esse cadastro, onde as empresas e as entidades governamentais possam cadastrar aquelas pessoas que se dedicam ao voluntariado, né? E que essas horas sejam contabilizadas. Por quê? Porque a gente vai precisar saber se aquela pessoa tem algum tipo de trabalho voluntário, se a gente quiser, por exemplo, discutir um critério de desempate no concurso público ou no ingresso a uma universidade pública. Lógico, que é o seu projeto, né, deputado? Que é o nosso projeto, o 5862. Nossa intenção é valorizar essas pessoas que realizam trabalhos voluntários a partir de um banco de horas que possa medir a dedicação dessa pessoa ao voluntariado e a gente possa ter cada vez mais pessoas que se dediquem, né, às causas, sejam emergenciais, como o desastre no Rio Grande do Sul, né, que envolveu milhares de pessoas. Só para ter ideia, Mariana, profissionais de saúde, foram mais de 7 mil cadastrados para se voluntariar, ajudar aquelas pessoas que estavam nas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Mas também existem outras calamidades que vêm acontecendo no mundo, né? Agora os incêndios aqui no Brasil, no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, existem mais de 200 brigadas de voluntários que tentam ajudar a apagar esses incêndios, a dar conta, a controlar esses incêndios que não são desastres naturais, né? Tudo tem, as evidências têm mostrado que são incêndios provocados, né? Mas mesmo assim é um problema social, é um problema ambiental que precisa ser contido. E por isso essas pessoas, elas se voluntariam, né, para ajudar. E a gente precisa valorizar essas pessoas. Esse é o intuito do projeto. Deputado, qual é o perfil do voluntário no Brasil? Depende do caso? Olha, o perfil ele é muito esparso, né? Existem tanto pessoas com baixa renda, né, e que se voluntariam, porque às vezes moram em uma área de vulnerabilidade e vem o próximo, né, em uma situação de vulnerabilidade e ajuda aquela pessoa, né? Às vezes é uma pessoa de classe média que ajuda até aquela criança a se alfabetizar e aí a pessoa se dedica a uma criança, depois gosta, passa a fazer isso com mais crianças. E às vezes também são pessoas, né, mais ricas que não têm visto propósito, sentido na sua vida e que querem se dedicar a alguma causa. Né? Mas, às vezes assim, pessoas mais velhas também que já estão aposentadas. Aposentados. Os números recentes mostram que os aposentados eles têm
cada vez mais se dedicado ao trabalho voluntário, né? E esse número tem crescido em decorrência da pandemia. Para ter ideia, em 2011, nós tínhamos um percentual de 11% da população que se dedicava ou já se dedicou a algum tipo de trabalho voluntário. Esse número cresceu para 34% agora em 2021. Ou seja, logo após a pandemia, a situação de vulnerabilidade, de fome que muitas pessoas passaram a viver, né? Aí surgiram muitos movimentos no Brasil de voluntários, de pessoas que queriam, de certa forma, ajudar o próximo. E por isso o nosso índice subiu consideravelmente, triplicou em 10 anos, mas ainda é muito baixo comparado a outros países do mundo. Eu ia justamente perguntar isso, se tem crescido o número de voluntários nos últimos anos no Brasil? Tem, pelo jeito, né? Tem crescido, mas esse crescimento ele é motivado pelas calamidades que têm acontecido, seja a pandemia, sejam enchentes, sejam desmoronamentos de barreiras, como aconteceu no Recife, em Petrópolis, na Bahia. Esse número ele não tem crescido em virtude de políticas públicas, e é por isso que a gente quer discutir políticas públicas para que esse número cresça de uma maneira orgânica e ele cresça principalmente incentivado pelo poder público. Uhum. Deputado, vamos explicar melhor o seu projeto? Ele tem a ver com a entrada de pessoas no serviço público, né? Perfeito, Mariana. A entrada de pessoas que têm trabalho voluntário e que têm interesse em entrar para o serviço público. E a gente parte da premissa de que a pessoa que tem um trabalho voluntário, ela tem aptidão de servir ao público. Às vezes é uma pessoa que faz um trabalho no asilo geriátrico, com pessoas idosas. Às vezes é uma pessoa que faz um trabalho numa creche. Às vezes é uma pessoa que tem uma causa, uma pauta ambiental, por exemplo, dos mares, né? E a gente viu muitos voluntários, por exemplo, no Nordeste, quando as manchas de óleo, de petróleo invadiram as praias, né? Muita gente se dedicou, se voluntariou. Então, o Brasil precisa criar esse cadastro, entender que essas pessoas que têm aptidão de servir, elas serão, sem sombra de dúvidas, boas servidoras, né? Pessoas que vão prestar um concurso público, ser aprovadas, vão ter aptidão técnica e também vão ter o dom de ajudar a servir a população brasileira na esfera pública. Por isso a importância de ter esse cadastro, de compreender onde estão essas pessoas e de trazê-las para a esfera pública. O projeto já foi aprovado em alguma comissão ou ainda está começando a tramitar? A gente tem feito audiências públicas para aperfeiçoar o texto, né? Hoje, dia 28 de agosto, é o Dia Nacional do Voluntariado. Então, hoje fizemos uma audiência pública com mais de 10 participantes que deram sugestões no texto da lei. A gente tem consultado também o Ministério do Trabalho e Emprego, tem consultado o Ministério Público do Trabalho para pedir notas técnicas e ver se existe alguma brecha que pode prejudicar mais na frente, né, o ingresso de outras pessoas no serviço público, ou se pode criar algum tipo de vício a partir desse banco de horas de voluntariado. Então a gente está deixando a lei redonda para a gente valorizar as pessoas que se dedicam às pessoas. Boa sorte, então, com o projeto, deputado. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Eu conversei com o deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, sobre o trabalho voluntário no Brasil, especialmente em situações de calamidade pública. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever esta edição do Palavra Aberta no YouTube da Câmara. Até a próxima.